Olá, seja muito bem-vindo, aqui é o Josué da DBA Pro e hoje nós vamos comparar a performance das 5 formas mais populares de gerar sequências numéricas. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, que é o seguinte. Para o nosso teste, nós vamos ter dois tipos de medição. A primeira é o custo computacional através do plano de execução e a segunda é o tempo de execução de cada uma das estratégias. Para medir o tempo de execução, antes de cada estratégia, eu estou salvando nessa variável @cronômetro a data e hora atual. Depois eu mostro quanto tempo passou após a execução do comando com esta fórmula aqui, que desconta a data-hora atual da data-hora que a gente salvou na variável. Muito bem, quanto às estratégias, a primeira é o bom e velho while, que vai repetir 100.000 vezes esse código que começa no begin e termina no end. A cada repetição, nós salvamos a variável @sequência na tabela de resultados e depois nós somamos 1 aqui e aí voltamos a salvar de novo. E assim segue até 100.000 vezes. Quando o loop terminar, nós mostramos o resultado com este select. A próxima estratégia é usando CTR recursiva. Já mostrei essa daqui várias vezes aqui no canal. Essa CTR recursiva começa com uma query âncora para inicializar o loop. Depois vem sempre o union all, isso daqui é fixo, e a seguir vem uma query que vai ser executada a cada repetição. Então, o loop é nessa parte da query aqui. E ela vai somando 1 na coluna sequência até que seja atingida a condição da cláusula where, ou seja, até que a gente tenha feito 100.000 interações. Para mostrar o resultado de uma CTR recursiva, é só dar um select nela mesmo e está tudo certo. A terceira estratégia é com agrupamento de CTEs normais, não são CTEs recursivas. E à primeira vista isso daqui dá meio que uma vertigem, né? Mas é relativamente simples, olha só. Usando o with, nós podemos ter uma ou várias CTEs. Nesse caso, nós temos duas e eu separo elas com vírgula. Se você quiser ter 10 CTEs aqui, você pode ter 10 CTEs, pode ter quantos você quiser. A primeira CTE usa o union all para gerar um result set com 10 vezes o número 1, que nós podemos ver na prática, inclusive selecionando esses caras aqui e dando um F5, né? Então aí você vai ver aqui que ele vai gerar 10 vezes o número 1. Para esses 10 uns virarem 100.000 número 1s, né, no caso, tudo que nós precisamos fazer é usar o cross join nessa segunda CTE para combinar 4 vezes os números gerados na nossa CTE âncora, na nossa primeira CTE. O primeiro cross join vai combinar 10 registros da CTE com 10, gerando quanto? 10 vezes 10, 100. O segundo vai combinar 10 com 100, gerando 1.000. O terceiro combina 10 com 1.000 para gerar 10.000 e o último 10 com 10.000, gerando 100.000 linhas, né? Cada uma delas contendo o número 1. De posse dessa lista, dessa montanha de números 1s que foram gerados a partir desses cross joins, a gente pode usar a função de ranking row number para gerar uma numeração das linhas. Então, ao invés de dar um select asterisco nessa CTEs aqui, na CTE âncora ou na CTE sequência, eu simplesmente uso a massa de dados que existe dentro da CTE sequência para gerar uma contagem aqui com a função row number. Tá? Próxima estratégia é usando o construtor de linhas, que é bem parecido com a estratégia anterior, porque o select desses vários grupos de valores nada mais é do que fazer um cross join entre nesses grupos de números. Só que ao invés de nós gerarmos uma lista com 100.000 números uns, como na CTE agrupada que a gente viu anteriormente, aqui nós montamos uma fórmula com cada valor que está sendo combinado. Por exemplo, quando o SQL combinar todos os zeros, qual que vai ser a resultante dessa fórmula? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o número 1 mais 0, proveniente da lista até 9, mais 10 vezes 0, que dá 0, né? Proveniente da lista até 99, mais 100 vezes 0, proveniente da lista 999 e assim por diante. Ou seja, na primeira combinação, que a gente vai ter todos os zeros, nós vamos ter, na verdade, o quê? O número 1, porque eu tenho ele somando aqui na fórmula, né? Então, é 1 mais várias vezes o 0. Na segunda combinação, nós vamos ter o 1 mais o 1 da primeira lista e depois uma série de combinação de zeros. E assim por diante. Aí vai compor o número 2, né? Então, a nossa primeira combinação vai compor o número 1, segunda combinação vai compor o número 2 e assim por diante. E a gente dá um select aqui no final para mostrar essas combinações organizadas e a gente vai ter aí a numeração de 1 até 100.000. Por fim, nós temos uma estratégia que eu vejo bastante na internet, que é select da tabela sysObjects, fazendo cross-join com ela mesmo.
o que vai gerar um monte de linhas que nós podemos limitar aqui com o select top e numerar com a função row number. Para testar isso tudo, manda um F5 aí e assim que terminar a geração desses números aqui na parte de mensagens, nós temos o tempo de cada estratégia. E eu vou te falar o seguinte, nos testes que eu fiz, esses 3 aqui se alternam no primeiro lugar. Então, às vezes aparece um, às vezes aparece outro, então não consigo te dizer exatamente, sempre esse aparece em primeiro. Para mim aqui, variou bastante quem ganha, né? Na verdade, fica sempre entre esses 3 aqui a medalha de ouro, prata e bronze, né? O que não varia é o quarto lugar, que é sempre a CT recursiva, e o quinto lugar, que é sempre o while, conforme já esperávamos, né? Ele faz muito mais interações lá por conta daqueles inserts, então naturalmente o while seria o perdedor aqui. Agora vamos para o segundo teste para dar uma pimentada na coisa aqui, ó. Então aperta Ctrl M aí para ativar o plano de execução ou clica nesse botãozinho aqui. Só que antes de executar esse script, segura aí, vem aqui no código do while e desativa esse cara, comenta isso daqui, porque se você for tentar gerar um plano de execução com 100 mil interações que esse cara faz aqui dos inserts, a chance é que a tua máquina vai dar uma bela de uma travada, tá? Então esse cara aqui realmente na parte do plano de execução, a gente analisar, fica inviável fazer a análise de 100 mil interações, você não consegue. Se você quiser dar uma travada na sua máquina, você ativa isso daqui e manda um F5, tá? Então vou desativar esse cara aqui porque ele já é com certeza o perdedor na primeira etapa e nessa daqui pior ainda. Feito isso, manda um F5 aí e aqui no plano de execução, depois que ele terminar de montar tudo, nós temos aqui resultados bem interessantes, né? Olha só, apesar do tempo da CTR recursiva ser maior em relação aos demais, aos 3, né, que a gente está analisando, curiosamente, o esforço computacional calculado aqui, relativo, né, o esforço computacional desse conjunto inteiro, se a gente pegar o esforço computacional da CTR recursiva, ele foi o menor, 0%, né? Estranho isso, porque para ver como não é preto no branco, apesar de o tempo dele ser maior do que os outros, o esforço computacional, segundo a avaliação do plano de execução, é menor. O segundo menor esforço é o select na tabela sysObjects. O terceiro, a CTE agrupada. E, por último, a estratégia com o construtor de linhas. E aí, qual desses caras que você gostou mais? Confesso que eu fiquei na dúvida depois de ver esses números. Eu costumo usar bastante a CTE recursiva nos meus exemplos, porque eu acho mais fácil de escrever, eu acho que o código fica mais limpo. Mas em termos de performance, talvez não seja a melhor estratégia, como você está vendo aqui, né? Então eu queria saber qual é a tua estratégia favorita, não sei se é alguma outra que eu não mostrei aqui no vídeo, me fala aí e a gente vai aprendendo juntos a achar aí as melhores estratégias mais performáticas, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!